Calma, gente. Não precisa se preocupar, não vai ser o Darth Vader que vai vir dar aula para vocês hoje. Sou eu mesma. Então, bem-vindos a mais uma aula, né? Espero que todos vocês estejam bem, bem na medida do possível, né, do que está acontecendo. Espero que a família de vocês estejam bem também. Tá? Então, a gente vai continuar aqui com o ensino online, né? Por mais algum tempo, eu não sei ainda até quando. Então, agora a gente vai começar o segundo bimestre, tá? Então, bem-vindos ao segundo bimestre. E vamos lá, vou começar aqui a compartilhar minha tela para já ir direto ao assunto para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então, tá aqui, né? O que a gente vai falar esse bimestre é sobre calor como uma forma de energia. Vocês têm aqui, ó, o meu e-mail, vocês sabem que vocês podem mandar dúvidas através do e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Google Classroom, por onde vocês conseguirem, né, acharem mais fácil. Eu costumo responder mais rápido pelo WhatsApp, mas eu também acabo respondendo os outros. Todo mundo que já fez alguma pergunta sabe disso, tá? Então, esse tema aqui é do segundo bimestre, né, da apostila do segundo bimestre. Se a gente tiver algum tema da apostila do primeiro bimestre que eu não consegui falar ainda, eu faço uma revisão aqui durante o conteúdo mesmo. Então, se vocês forem acompanhar, é aconselhável vocês acompanharem. Vocês pegam o caderno do aluno de vocês lá, o volume 2, do segundo bimestre, tá lá, tema 4, calor como energia. Esse é logo o primeiro tema, tá? Apesar de estar escrito tema 4, porque está continuando da apostila anterior. Então, vocês vão lá na página 31, que já está lá o calor como energia. E a gente vai fazer hoje aqui as páginas 31, 32 e 33. Todos os exercícios que eu falo estão nessas páginas, tá? Então, uma coisa aqui a gente vai relembrar um pouquinho, né? Que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão no corpo, maior é a temperatura dele. Quando as moléculas elas ficam menos agitadas, quer dizer que essa temperatura é um pouco menor. O calor é energia térmica em trânsito, lembra? O calor é o que passa de um corpo para o outro. Então, o calor é energia, é disso que a gente vai falar, tá? Então, como eu disse aqui, né? A temperatura é o grau de agitação das moléculas, mas como é que a gente faz? Como é que as moléculas são agitadas? Como que a gente faz para se agitarem, ficarem mais agitadas, né? Ou diminuir a agitação delas? A gente fornece energia, tá escrito aqui já, né? A gente fornece energia para as moléculas, elas ficam mais agitadas. Se a gente quiser que elas fiquem menos agitadas, a gente tem que retirar essa energia, elas têm que perder energia, por exemplo. E como é que a gente pode fornecer energia para um determinado corpo para aumentar a temperatura dele? Uma forma é o próprio calor. A gente pode fornecer calor para esse corpo e aí as moléculas elas vão receber a energia desse calor e vão ficar mais agitadas, portanto, aumentar a temperatura desse corpo. Uma outra forma é pelo atrito. Esse exemplo que eu dei aqui é um meteoro, né? Meteoros são pedaços de rocha congelada que estão aí no espaço. Quando eles entram na atmosfera da Terra, por causa do atrito com o ar, né? Quando eles estão caindo, a temperatura deles começa a aumentar bastante e eles pegam até fogo, né? Outra forma também, que também é uma forma de atrito, é quando a gente tá com a mão gelada e esfrega uma mão na outra. Todo mundo já fez isso, quem não fez, eu aconselho a tentar aí agora. Se vocês colocam, começam a esfregar uma mão na outra, vocês percebem que elas começam a ficar mais quentes, tá? Isso aí é uma outra maneira de fornecer calor aos objetos. Então, a gente vai focar bastante aqui nessa parte, que é o atrito. Tem vários tipos de atrito, como eu disse aqui, ó, o atrito com o ar, tem o atrito de um corpo em outro. Você já deve ter visto em filme, sabe? Quando eles esfregam um pedacinho de madeira, assim, um outro, né, para fazer fogo. Então, eles atritam tanto que vai aumentando tanto o calor ali que acaba até pegando fogo. Tem algumas coisas que são cobradas de vocês na apostila, mas que não está explicitamente aí. Então, a gente precisa ver isso de uma forma um pouquinho mais detalhada. O caso disso é a quantidade de calor. Quantidade de calor não vai ter isso dessa forma exatamente na apostila de vocês, tá? Então, a quantidade de calor seria basicamente o quanto de energia que a gente precisa doar ou retirar de um corpo para mudar a temperatura dele. A unidade de medida da quantidade de calor é a caloria.
A caloria é essa mesma que vocês pegam a embalagem de um alimento, lê lá e vê que eles têm, sei lá, 230 quilocalorias. Esse tipo de coisa, tá? Então, aqui tá calorias, né? Normalmente como os alimentos têm muitas calorias, tá lá em quilocaloria. Lembra do K? K é um prefixo que significa quilo. Quilo quer dizer 1000 alguma coisa. Então, quilocaloria quer dizer que é aquela quantidade, 1000 calorias. Então, se você pega um chocolate que tem lá dizendo que ele tem 150 quilocalorias, quer dizer que ele tem 150 mil calorias. Parece bastante, né? Então, voltando aqui à fórmula. A quantidade de calor, ela depende da massa do corpo, que eu tô querendo mudar a temperatura. Então, fica claro aí que quanto maior a massa, maior a quantidade de calor, certo? Se eu quero aquecer só um copinho de água, eu vou precisar de bem menos calor do que se eu quiser aquecer uma panela de 5 litros de água. Então, a massa é muito importante para a gente saber qual vai ser a quantidade de calor. Só que essa massa ela tem que ser em gramas. Até então, a gente estava falando em massa em quilogramas. Então, não esqueçam que essa massa aqui é em gramas. Esse C minúsculo quer dizer que é o calor específico daquela substância. Cada substância tem um valor diferente desse calor específico. Quando ele que vai dizer o quanto também de calor que eu preciso fornecer. Tem substâncias que esquentam mais rápido, por exemplo, alumínio. A panela de alumínio ela esquenta mais rápido do que, por exemplo, alguma coisa, do que o cabo da panela. Tá? O cabo da panela é de um plástico, né, chama baquelite, então esse calor específico do cabo da panela é muito maior do que o calor específico do alumínio, por isso que o alumínio esquenta muito mais rápido do que o cabo dele. E esse ΔT aqui, ó, é a variação de temperatura e em graus Celsius, tá? Lembra, né, gente? Todo delta em física quer dizer que é uma variação de alguma coisa. Então, ΔT é a variação de temperatura. Variação, geralmente alguma coisa final menos uma inicial. Então, aqui tá as informações que vocês precisam para a gente continuar aqui a matéria. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Como que a gente pode usar essa forma? Como que a gente pode saber qual que é a quantidade de calor? Meu gatinho tá brincando aqui do lado, vocês estão ouvindo? Vou chamar ela aqui para participar da aula também, né? Porque elas adoram fazer isso só na hora que eu tô ocupada. Então, aqui o exemplo, né? Para calcular a variação da temperatura sofrida por 2 kg de uma substância, qualquer substância, que o calor específico é igual a 0,8 calorias por grama vezes graus Celsius, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem na unidade de medida, já diz tudo o que vocês precisam saber. Lembra que a massa tem que estar em gramas, e aí a temperatura vai ser dada em graus Celsius. Tá aqui. Se tiver uma unidade diferente aqui, vocês já sabem que tem que mudar ou na massa ou na temperatura, tá? Então, essa substância aqui, ela vai ficar exposta durante 15 segundos a uma fonte térmica que fornece 300 calorias por segundo. Essa fonte térmica pode ser a chama de um fogão, pode ser um daqueles aquecedores de água, que você coloca dentro da água e ele esquenta, pode ser uma cafeteira, pode ser várias coisas, tá? Então, ela está fornecendo essa quantidade de calor por segundo. Então, lembra qual a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem quando a gente vai resolver um exercício, né? É colocar os dados que a gente obtém, que a gente tem aqui no exercício, num cantinho aqui. Então, os dados que a gente tem é o quê? É a massa, que é 2 kg, só que como na formulinha da quantidade de calor ela precisa estar em gramas, eu já transformei aqui, tá? 2 kg é igual a 2.000 gramas. Outra informação que eu tenho aqui é o valor do calor específico. Coloquei aqui também 0,8. A quantidade de calor, né, que a gente quer saber aqui, a gente precisa calcular. Não é calorias por segundo, lembra, gente? O que é só calorias? Calorias por segundo é quanto que a fonte está fornecendo. Ela está fornecendo uma quantidade de calor de 3.000 calorias para cada segundo. Tá? E aí, a gente quer calcular qual que vai ser a variação da temperatura, que é aqui, ó, calcule a variação de temperatura. A gente quer saber quanto que aumentou. Outras informações que a gente tem aqui também, ó, são os dados dessa fonte térmica, que ela fornece 3.000 calorias por segundo durante 15 segundos. Então, vamos fazer aí por partes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o quê?
essa parte da matéria cria um pouquinho de confusão, porque eu falo assim, pessoal, para vocês encontrarem o quê? Aí vocês perguntam, mas o quê? Eu falo, é o quê? Então acaba confundindo. Então, vocês têm que achar o quê? Que é a quantidade de calor. Então, vamos achar o quê? Então, os dados lá, peguei eles de volta, né? O quê? Para a gente achar esse quê, o valor do quê, a gente precisa dos dados lá da fonte térmica. Se a fonte fica ligada durante 15 segundos e ela fornece 3.000 calorias por segundo, então para a gente achar a quantidade total de calorias que ele vai fornecer, é só a gente multiplicar, né, o 3.000 por 15. Se ele ficasse ligado durante meia hora, eu iria multiplicar o 3.000 vezes quanto que equivale 30 minutos em segundos e assim por diante, tá? Então, aqui, a nossa fonte térmica ela vai fornecer 45.000 calorias, né, durante esses 15 segundos. Então, agora, o segundo passo, né, a gente já achou aqui no que a quantidade de calor total que nossa substância recebeu foi de 45.000 calorias. Agora, a gente quer achar o quanto que isso equivale em variação de temperatura. Então, eu quero achar o ΔT, a variação da temperatura. Vou pegar lá os dados de volta, né? Aqui, ó, já coloquei o que a gente já calculou. Os outros eu só copiei lá daquela primeira página. O ΔT é o que a gente quer calcular aqui. A gente vai usar essa formulinha, que essa formulinha, ela é carinhosamente chamada de a fórmula do que macete. Tá? Porque que macete, não sei se ajuda vocês a lembrar. Então, a gente vai usar a formulinha lá do que macete. O que é o que a gente já tem, a gente já calculou o que. Então, o que vale 45.000. A massa é o 2.000, são as 2.000 gramas aqui, então coloquei ela aqui. O C, que é o calor específico, é 0,8, e o ΔT é o que eu quero achar. Então, eu vou multiplicar tudo e vou isolar o ΔT para achar o valor dele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o 2.000 vezes 0,8. 2.000 vezes 0,8 vai dar 1.600. O resto, gente, eu deixo no mesmo lugar que estava. Agora aqui, ó, o 1.600 ele está multiplicando o ΔT, então ele vai ter que passar para o outro lado dividindo. É quem está multiplicando que vai passar para o outro lado dividindo, tá? Então, o 45.000 continua do outro lado e eu passo o 1.600 aqui dividindo. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar o valor da variação da temperatura. Fazendo essa conta, né, 45.000 dividido por 1.600 vai dar 28,125 graus Celsius. Então, aquela minha substância, quando eu forneci 45.000 calorias para ela, aumentou a temperatura em aproximadamente 28 graus. Vocês tiveram aqui dois exemplos, né? Primeiro para achar a quantidade de calor, depois para achar a variação da temperatura. Na apostila de vocês, ó, eu tirei um print da apostila de vocês, então para vocês verem onde é que está especificamente. Aqui, tá? Tem 4 exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Façam no caderno, numera direitinho, coloca lá, calor como energia, atividade 1, exercício 1, tá? Aqui, então, você tem que citar 2 exemplos de aquecimento que acontece por uma transformação de energia mecânica. Gente, energia mecânica que eu te falei para vocês lá, a parte do atrito, tá? Então, dá 2 exemplos em que o atrito se transforma em calor. Então, eu dei 2 exemplos lá, tenta dar algum diferente daqueles, tá? Não dá os 2 que eu já dei, porque senão fica muito repetitivo. Aí da furadeira também, ó, o que vocês acham que acontece quando tá usando uma furadeira? Se logo depois que alguém usou uma furadeira, vocês tocarem na broca, vocês vão ver que ela vai estar quente. Por que ela tá quente? Que transformação de energia sofreu ali, né? Aqui no exercício 3, vocês vão fazer, gente, o procedimento que a gente fez no exemplo. Então, se vocês ainda têm dúvida, volta lá no exemplo, faz passo a passo, faz ele junto no caderno, e aí vocês tentam resolver esse exercício 3, tá? E aqui o exercício 4 está falando de um projétil de chumbo, né? Uma bala de revólver. Ela perde toda a energia cinética dela, né? Energia cinética e energia de movimento, quando ela bate numa parede de aço. Tá? Uma parede de aço, tá? O projétil de chumbo bateu nessa parede e toda a energia cinética dela se transformou em um outro tipo de energia. Que outro tipo de energia? A energia cinética também é um tipo de energia mecânica, tá? Que tipo de energia que vocês acham que ela se transformou ali? Então, escrevam aí também, tá? Agora, continuando, eu tirei outro print da apostila de vocês, porque essa parte aqui tá contando uma historinha
do equivalente mecânico do calor, quando esse cara aqui, o Joule, o James Prescott Joule, ele criou esse experimento aqui junto com um amigo dele que era médico, que era o Robert Mayer. Só que, por incrível que pareça, né, só o nome do Joule ficou aí. Não tem uma unidade de medida chamada Mayer. Então, ele vai falar, aqui tá contando a historinha, vocês podem ler depois na apostila de vocês, né, que o experimento consiste em quê? Um tanque aqui de água, aqui tem umas pás, como se fosse uma máquina de lavar. Imagina assim. Só que ao invés de ter um motor, opa, já cliquei ali, não era para ter apertado. Ao invés de ter um motor, embaixo o motor tá aqui em cima, e esse motor ele vai girar, nesse motor não, né? Essas hélices vão girar quando um tijolinho cai aqui. Então ele vai soltar o tijolo para cá, aí quando o tijolo cai, a hélice gira, ele levanta o tijolo de novo e deixa o tijolo cair de novo, e vai acontecendo isso. Toda vez que o tijolo cai, as hélices giram. E aí, essas hélices que estão dentro da água, elas estão em atrito com a água. E esse atrito com a água vai fazer com que ela aqueça. Então, vocês podem até ver isso na casa de vocês. Quem tem, se a mãe de vocês tem um tanquinho, porque na máquina de lavar é mais difícil pôr a mão dentro. Pode ser também, né? Se num dia mais frio, que a temperatura da água está mais fria, se o tanquinho ali, a máquina de lavar fica trabalhando durante algum tempo ali, vocês podem depois colocar a mão dentro dela com ela desligada, tá? A gente vai colocar a mão nela com ela ligada e vocês comparam a temperatura da água lá dentro com a temperatura da água que está saindo da torneira. Vocês vão ver que a água da máquina ali vai estar bem, não tanto, né? Vai estar uma temperatura um pouquinho mais alta da água que está saindo da torneira, justamente por causa do atrito com as hélices ali, com o que está fazendo a água ali, a roupa lavar. E aí ele disse que essa energia mecânica, que na verdade é a energia potencial do tijolo que está caindo, é que está sendo transferida para a hélice e isso está se transformando em calor. Tá? E aqui, ó, que eu já tinha clicado várias vezes sem querer, tem um jeito da gente transformar calorias em joules. Tá? Então, uma caloria é igual a 4,8 joules. Joule é a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, eu expresso energia em joules. Se vocês olharem, ó, pode procurar qualquer alimento na casa de vocês, lá nas informações nutricionais, vai estar lá quantas calorias esse objeto, né? Essa comida tem. Então, vocês olham lá, o chocolate tem 150 quilocalorias. Se vocês olharem mais para frente, vai estar expresso em joules também. Aí vocês vão lá e ver quanto que equivale 150 calorias em joule. Vai estar lá, já fizeram a conta para vocês. Então, vocês já têm nos alimentos a informação da quantidade de calor, lá, da quantidade de calor em calorias e em joules. Então, ó, vou explicar direitinho isso daqui, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos revisar uma coisa que, para quem teve aula comigo ano passado, a gente não conseguiu chegar nessa parte de energia potencial gravitacional. Então, eu vou passar um pouquinho por isso aqui. O que é energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional, ó, como essa foto, eu coloquei essa foto aqui porque essa energia depende da altura que o objeto está em relação, né, a um ponto de referência, que se a gente considerar o chão, não dá nem para ver o chão, né? Depende da altura desse objeto que está em um campo gravitacional. Se estiver fora da Terra, por exemplo, não vai ter energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, ela vai depender da massa do objeto, só que aqui, gente, essa massa tem que estar em quilogramas. Lembrando que a massa da quantidade de calor é em gramas, aqui é em quilogramas. A gravidade, como a gente está na Terra, a gente considera ela aproximadamente 9,8. E a altura em metros depende de onde está caindo esse objeto, tá? E aí, o que o Joule e o Mayer tinha chegado à conclusão? De que essa energia potencial gravitacional, ela é transferida para a água, né, em forma de quantidade de calor, né, e aquece a água. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se vocês lembrarem, vou voltar aqui mais um pouquinho. O ano passado eu falei de força-peso, né? No primeiro ano vocês veem força-peso. Então, a força-peso, ela depende da massa vezes a gravidade. Então, a gente chegou a ver até aqui, né?
Então, o meu peso aqui na Terra é a minha massa multiplicado pela gravidade da Terra. Meu peso na Lua é outro, é menor. Meu peso em Júpiter é muito maior do que aqui, né? Então, essa parte a gente viu, a gente só não chegou a ver a energia potencial gravitacional. Então, um exemplo aqui, vocês vão ver que tem um exercício parecido na apostila de vocês, para a gente considerar que tem um objeto com uma massa de 4 quilos, que faria o papel daquele tijolo lá, do experimento do Joule, e ele vai cair de uma altura de 6 metros por 20 vezes. Então, ele vai cair uma vez, põe lá de volta, cai de novo, ele vai fazer isso 20 vezes. Cada vez que ele cai, ele vai fazer com que a hélice dentro daquele tanque gire. E a gente vai ter que calcular qual é a quantidade de energia que vai ser transferida para a água, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar os dados ali, né? Calcular. Então, do exercício aqui, né, do nosso exemplo, a massa do objeto que está caindo é de 4 quilogramas. Então, como energia potencial gravitacional é em quilogramas, a gente não precisa transformar nada aqui. A altura de que esse objeto está caindo é de 6 metros. E a gente sabe que a gravidade da Terra é 9,8 aproximadamente, né, metros por segundo ao quadrado. E ele vai fazer isso durante 20 vezes. Ele vai cair durante 20 vezes, tá? Então, a gente vai usar a formulinha lá da energia potencial gravitacional para saber qual é o valor dessa energia. Vamos substituir tudo ali na fórmula, tá? Então, a massa é 4 kg, a gravidade é 9,8 e a altura é 6. Coloquei tudo aqui na minha fórmula. Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 9,8 vezes 0,6. Isso vai dar 235,2 joules. Só que isso daqui, gente, eu estou considerando que foi só uma queda. Caiu uma vez só. Nessa queda, a energia potencial, né, que ele teria dissipado ali, é de 235,2 joules. Só que quantas vezes ele caiu? Ele está falando que ele vai cair 20 vezes. Então, para eu achar qual que é a energia total, aí eu tenho que fazer essa energia que nós calculamos multiplicado por 20. Certo? Faz sentido, não faz? E o valor total dessa energia vai ser de 4.704 joules. Então, durante essas 20 quedas que foi fazendo com que a hélice girasse dentro daquele tanque, foi transferido para a água uma quantidade de 4.704 joules. A gente pode, não está pedindo isso na apostila de vocês, mas a gente pode, só por curiosidade, ver quanto que isso equivale em calorias, né? Então, a gente faz uma regrinha de 3 simples, né? Que uma caloria é igual a 4,18 joules. A gente quer saber quantas calorias, né? Eu coloquei esse X aqui em vermelho, que é a minha incógnita, para separar desse X aqui, que é a multiplicação. Então, eu quero saber quantas calorias equivalem a 4.704 joules. Então, para fazer isso, é só multiplicar por 4,18. Para eu saber qual é o valor das calorias, eu vou fazer 4,18 multiplicado pelo número de calorias em joule. Fazendo essa conta, eu descubro que 4.704 joules equivalem a 19.662,72 calorias. Bastante, né? Muita caloria. E lembra que eu falei que nos alimentos, né, nas embalagens dos alimentos, está lá expresso a energia em quilocalorias e não em calorias. Quilo, já falei antes também, é um prefixo que significa 1000. Então, se eu tenho 19.662 calorias, então, ao invés de eu falar 19.000, eu falo que eu tenho 19, né? Vamos colocar aqui 19,66. Vamos arredondar aqui, né? Para não ficar esse monte de número. Então, eu arredondei aqui, ó, eu ignorei esse 2, esse 7,2. Então, eu digo que é 19.000, né? Então, vai ser 19 quilocalorias. Na verdade, 19,66 quilocalorias. Então, foi essa quantidade de energia que foi transferida para a água. Se eu quiser saber quanto que isso aumentou a temperatura da água, aí eu preciso usar a formulinha lá do Kimacete. Mas a gente não vai fazer isso agora não, tá? E aí, vamos aos negócios, né? Na apostila de vocês, tem aí mais 5 exercícios. Vocês vão ter que explicar, eu já expliquei para vocês, né? Agora vocês vão ter que escrever isso no caderno de vocês. Quais são as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. E aí, esse exercício 2, gente, é muito, muito, muito parecido com o exemplo que eu fiz. Então, se vocês não entenderam ele direito,
volta lá e assiste de novo. Se não entenderam, se continuar não entendendo, vocês tiram a dúvida ou pelo WhatsApp ou por o dia que a gente fizer o plantão de dúvidas, tá? Aí vocês vão fazer aqui de novo, ó, utilizando a mesma questão do exercício anterior, para você alterar apenas a altura. Então, ao invés de 4 metros, vocês vão considerar 6 metros e ver o que vai acontecer, né? E assim por diante. Vocês resolvam todos esses exercícios aqui, tá? E aí, para essa semana, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que acompanhar essa apresentação, que vocês já fizeram, né? Vocês chegaram até aqui porque já acompanharam essa apresentação. Acompanhar essa apresentação e fazer os exercícios da página 31, 32 e 33. Eu não sei se tem exercício na página 31, mas nas outras com certeza tem. Façam esses exercícios, só que, ó, não precisa tirar foto deles e me mandar, tá? Como esse vídeo ficou um pouquinho mais longe, essa semana eu quero que vocês façam o exercício na apostila. Façam e tiram as dúvidas. Então, não pensem em me mandar nada agora. Na semana que vem, que é dia 18, é o outro dia que eu tenho que enviar atividade para vocês, aí a gente faz alguma atividade para vocês me enviarem, para vocês terem nota, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam a matéria. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, como eu já disse, tirem as dúvidas. E aí a gente se fala mais um pouquinho semana que vem. Vou marcar o dia, ponho no grupo de vocês, para vocês saberem todas as informações, tá? E fiquem bem, né? E até a próxima, pessoal. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Voltei. Vou voltar aqui maiorzinha. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Beijão.